Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam super animados para a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Vamos lá? Porque o tema da nossa aula de hoje é conto popular. Eu sou a professora Samira e vou acompanhar vocês nessa aula, ok? Hoje vamos trabalhar de novo o nosso material do Aprova Brasil de língua portuguesa, ok? Então, já corre lá, pega o seu material, abre lá na página 80, que nós vamos começar a lição 16. Mas antes de lermos o conto que tem no livro, vamos falar um pouquinho o que é um conto popular. Os contos populares, pessoal, eles têm origem na linguagem oral, ou seja, a linguagem falada. São histórias transmitidas de geração em geração, com o objetivo de divertir ouvintes e leitores. E esse aqui é o conto que a gente tem aí no livro, então, acompanha comigo, tá? A Raposa e o Tucano. A raposa entendeu que devia andar debicando o tucano. Uma noite o convidou para jantar em casa dela. O tucano foi. A raposa fez mingau para o jantar e espalhou em cima de uma pedra. E o pobre tucano nada pôde comer e até machucou muito seu enorme bico. O tucano procurou um meio de vingar-se. Daí a tempos foi à casa da raposa e lhe disse: Comadre, você outro dia me obsequiou tanto, dando-me aquele jantar. Agora é chegada a minha vez de lhe pagar na mesma moeda. Venho convidá-la para ir jantar comigo. Vamos embora que o petisco está bom. A raposa aceitou o convite e foram-se ambos. Ora, o tucano preparou também mingau e botou-o dentro de um jarro de pescoço estreito. O tucano metia o bico e quando tirava vinha se regalando. A raposa nada comeu, lambendo apenas algum pingo que caía fora do jarro. Acabado o jantar, disse: Isto, comadre, é para você não querer se fazer mais sabida do que os outros. E aí, você já tinha ouvido esse conto, pessoal, da raposa e do tucano? Agora vamos interpretá-lo, ok? Muitos contos populares têm animais como personagens que podem realizar ações humanas, ou seja, são animais, os personagens principais, né, desses contos, e que eles têm características de humanos, né? Eles fazem ações que nós humanos fazemos. Número 2. Quem são as personagens do conto? Ora, lá no título a gente já vê, né? A raposa e o tucano, somente eles. Número 3. Uma noite o convidou para jantar em casa dela. Tá vendo que aqui tá sublinhado? Essas duas palavrinhas. Reescreva essa frase substituindo as palavras sublinhadas pelo nome das personagens. Uma noite o convidou. Convidou quem, gente? Quem que foi convidado para jantar primeiro? Foi o tucano, né? E na casa de quem? Porque ele foi convidado? Na casa da raposa, né? Então, uma noite convidou o tucano para jantar em casa da raposa. Ok? Então, pessoal, vamos para o número 4 agora. Sublinhe no texto algumas ações próprias dos seres humanos que as personagens realizam. Lembra aqui em cima que a gente falou que as personagens animais realizam ações humanas? No conto a gente encontra algumas delas. Vamos descobrir quais são? A raposa entendeu que devia andar debicando o tucano. O que é debicando, professora?
Diferente, né, gente, essa palavra? Pois é, debicar significa que a raposa ela andou zombando do tucano, caçoando do tucano, ela queria dar uma zoada no tucano, entendeu? Então, a primeira ação é essa daqui, devia andar debicando, porque animal não faz isso, né? Uma noite o convidou para jantar em casa dela. O tucano foi, a raposa fez mingau. Aqui nós temos, ó, convidou para jantar. Um animal, não, geralmente, né? A gente sabe que não convida o outro para jantar. E muito menos prepara a comida, né? Então são ações que os humanos realizam. Vamos para a próxima? Depois disso aqui fala, o tucano procurou um meio de vingar-se. Ah, outra ação que os humanos realizam, né? Se vingar. Daí a tempos foi à casa da raposa e lhe disse, comadre, você outro dia me obsequiou, tanto dando-me aquele jantar. Agora é chegada a minha vez de lhe pagar na mesma moeda. Venho convidá-la para ir jantar comigo. Vamos embora que o petisco está bom. A raposa aceitou o convite e foram-se ambos. Ora, o tucano também preparou o mingau. Olha aqui, outra ação. Também preparou o mingau, né? Assim como a raposa lá, o tucano também fez o mingau. Mas a gente sabe, né? Que são ações realizadas pelo ser humano. E olha esse aqui, pessoal. E a raposa, ele disse, o dizer, né? O falar. A gente sabe que os animais não fazem isso. Então, são essas as ações humanas que os animais realizam no conto, ok? Número 5. Qual é a finalidade dos contos populares? A gente falou lá na frente, né? Para que serve? Lá no início eu falei para vocês. Para que serve o conto popular, pessoal? Ele tem a intenção de divertir as pessoas, né? Tanto quem lê, tanto quem ouve, ok? Para compreender um conto, é preciso identificar a situação inicial, o desenvolvimento e a situação final da história, ou seja, o início, né, o desenrolar lá do conto e a situação final, a conclusão, né, como termina aquela história. Agora nós vamos numerar a nossa história. Aqui tem vários acontecimentos lá do conto, só que elas estão fora de ordem. O que nós vamos fazer? Nós que vamos colocar nessa ordem. De 1 a 5, ok? Então você vai colocar o número correspondente aqui. Primeiro, vamos ler todas, depois a gente vai numerando. O tucano serviu o mingau dentro de um jarro de pescoço estreito e a raposa não conseguiu comer. O tucano disse para a raposa que era para ela não querer ser mais esperta do que os outros. O tucano convidou a raposa para jantar. A raposa convidou o tucano para jantar. E a raposa serviu o mingau em uma pedra e o tucano não conseguiu comer. Agora que lemos tudo, vamos numerar. Esse aqui, pessoal, esse primeiro, que o tucano serviu o mingau dentro de um jarro. Ele está no final do conto, né? Mas não é a parte final ainda. Então, aqui ele vai ficar como número 4, ok? O tucano disse para a raposa que era para ela não querer ser mais esperta do que os outros. Ah, esse aqui foi a situação final da história, né? O tucano deu a lição, se vingou da raposa e disse que era para ela aprender a não querer ser mais espertinha que todo mundo. Então, aqui fica como número 5, o final. O tucano convidou a raposa para jantar. A gente sabe que aqui, ó, esse aqui veio antes, né? Então, ele vai receber o número 3. A raposa convidou o tucano para jantar. Olha aí o início, né, do nosso conto, a situação inicial. Foi quando a raposa convidou o tucano para jantar. E por fim,
a raposa serviu o mingau em uma pedra e o tucano não conseguiu comer. Esse recebe o número 2. Bom, pessoal, não terminamos ainda a lição 16, porém, como a gente faz sempre, vocês vão terminá-la com seu professor de sala de aula, ok? Mas antes de dar tchau, a gente precisa falar aí sobre essa coisa que ainda está presente no nosso mundo, né? O coronavírus. E ainda precisamos nos cuidar dele, sim. O que a gente faz, gente, para podermos nos prevenir do coronavírus? Primeiro, devemos lavar as mãos, né, com bastante frequência. Toda vez que tocamos superfícies, a gente vai lá, lava ou higieniza a nossa mãozinha. Devemos evitar aglomerações, né? Nada de frequentar lugares com muita gente. Se possível, ficar em casa o máximo que conseguir, ok? Porém, se você sair de casa, não dá para esquecer de quê? De utilizar a máscara. Não podemos sair sem máscara e sempre levar o seu álcool em gel para higienizar as mãozinhas, ok? Então, por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Prefeitura Municipal de Cuiabá.